a diabetes gestacional pode afetar a sua saúde mental? Olá, o meu nome é Patrícia Leopoldino, eu sou psicóloga clínica e também sou gestante de 34 semanas do bebê Pietro. E hoje eu vim dividir com vocês a minha experiência como uma gestante que tem a diabetes gestacional, que foi adquirida na gravidez, e também te dar dicas de como manter a saúde mental em dia, como enxergar todo esse acontecimento de forma positiva e não se desesperar diante deste acontecimento. Bom, para começar, se você tiver caído de paraquedas aqui nesse vídeo e nem sabe o que é diabetes gestacional, eu vou explicar um pouquinho como ela ocorre e como funciona. A diabetes gestacional, ela ocorre porque o corpo da gestante produz muitos hormônios. Dessa forma, o pâncreas e a glândula responsável pela produção de insulina, elas precisam trabalhar de forma dobrada. E o que acontece? Em algumas situações, esse trabalho ele não é eficaz, sobrando no sangue da gestante açúcar. Esse açúcar ele é absorvido pela placenta, vira gordura e o seu bebê ele pode ficar com sobrepeso. Além da gestante sentir sintomas de cansaço, indisposição, inchaço em algumas ocasiões, o maior afeto mesmo é com o bebê. A maior preocupação está relacionada ao bebê. Um bebê com sobrepeso é um parto de alto risco, então a mãe terá que ser submetida a uma cesárea. Às vezes aí a gestante sonha com um parto normal, mas pelo bebê ter sobrepeso, isso não é possível. Mas tem maneiras de se lidar com a diabetes gestacional para que você consiga levar a gestação até o final de uma forma tranquila, de uma forma saudável. Quando a gestante está em 24 semanas até 26 semanas de gestação, o ginecologista obstetra ele vai solicitar um exame para poder avaliar se a gestante é intolerante à glicose. Então, é o exame de intolerância à glicose, feito geralmente entre 24 e 26 semanas, vai variar aí de acordo com a conduta do seu ginecologista. Como é feito esse exame? A gestante em jejum comparece até o laboratório, faz uma primeira coleta de sangue, recebe um frasco com 75 gramas de um líquido bem adocicado, que lembra um suco em pó, uma Sprite. E a gestante faz a ingestão desse líquido adocicado, precisa aguardar no laboratório para fazer outras 2 coletas de sangue. Isso também vai depender da conduta do seu ginecologista obstetra. Tem uns que solicitam mais uma coleta de sangue, outros solicitam mais 2. No meu caso, depois que eu fiz a ingestão do líquido, eu fui submetida a retirar mais uma amostra de sangue depois de 1 hora da ingestão desse líquido. Precisei aguardar mais tempo no laboratório e depois de mais 1 hora, total 2 horas, eu fiz a coleta de outra amostragem. Resultado ficando pronto, o indicado é leve até o seu ginecologista. Mas eu, como uma pessoa curiosa que sou por natureza, já fui logo abrindo o exame e é uma indicação que a minha ginecologista faz para mim também, dá uma olhada no exame. Se você perceber que está com algum valor alterado, você me manda mensagem. Então eu já, por hábito, já abri o exame, que eu recebi até ele por e-mail, e eu já vi que estava alterado. Neste momento, o que passa na cabeça de uma gestante? 1000 coisas. Por quê? A gestante, ela não está munida de informações o suficiente. O que a gente escuta falar é que a diabetes gestacional é algo muito grave e que pode trazer muitos problemas sérios para o seu bebê, para a sua gestação. Bate um desespero. Bateu o desespero inicial, em seguida a gente tem um sentimento que é a culpa. Poxa,
eu tava comendo tão errado que eu tive diabetes gestacional e estou afetando o meu bebê. Só que nem sempre a diabetes gestacional vai ser ocasionado por uma alimentação incorreta da gestante, e sim uma predisposição. Pode ser que você tenha um histórico familiar, que é o meu caso, né? A minha avó, hoje falecida, ela era portadora de diabetes, então a minha família, por parte de mãe, os meus tios, grande parte deles tem diabetes. A minha mãe não tem, porque ela faz um controle rígido da alimentação dela, então tudo ok. Mas se não fizesse também, haveria uma grande probabilidade dela ser diabética. Então, por esse histórico familiar, eu já tenho uma predisposição genética. Então, já era meio que esperado. Apesar que no começo da gestação, quando eu questionei isso para a médica, ela falou: não se preocupe com isso agora. Pra frente a gente vai fazer esse exame e se acontecer alguma alteração, a gente trabalha em cima disso. E realmente aconteceu. Então eu me culpei muito, chorei muito. E gestantes, quando vocês receberem uma notícia dessas, é normal se sentirem frustradas, culpadas, angustiadas, porque realmente não é uma notícia fácil de se receber. Ainda mais quando você não tem informação suficiente, que era o meu caso, eu não tinha informação suficiente. E daí, imediatamente, entrei em contato com a minha ginecologista, ela antecipou a consulta, eu fui pro consultório e nós conversamos sobre a diabetes gestacional, o que era, por que ela é provocada e o que poderia ser feito para que ela fosse controlada durante a gestação. Que aí é o ponto mais importante e eu de antemão já trago essa informação para você. Não necessariamente a gestante vai precisar fazer o uso de algum medicamento ou até mesmo da insulina injetável. Primeiramente, o primeiro passo a ser tomado, a primeira conduta feita pelo ginecologista obstetra vai ser uma dieta. Né? Então, a minha própria ginecologista me passou uma dieta onde havia uma restrição de açúcar, eu não poderia mais fazer ingestão de açúcar, e uma limitação de carboidrato. Porque o carboidrato, ele vira açúcar no organismo. A orientação foi: comece a fazer essa dieta, você vai ser acompanhada de 15 em 15 dias para a gente ver como é que está sendo a progressão dessa dieta. E você também vai precisar fazer o controle da sua glicose. Que isso foi uma novidade para mim, né? Eu não sabia como funcionava isso. E eu vou até mostrar o aparelhinho aqui que eu tenho para vocês e vou explicar como é que a gente faz o uso. Deixa eu só pegar ele aqui, pera aí rapidinho. Eu uso dessa marca aqui, ó. Não teve uma indicação de uma marca específica, não. A médica só pediu para eu comprar um aparelho. Se eu tivesse algum parente que tivesse, eu poderia pegar emprestado. A minha sogra é diabética, eu poderia pegar emprestado com ela. Mas é complicado, porque ela também precisa fazer o controle da glicose dela. Então, eu optei por adquirir o meu próprio aparelho, porque essa medição ela precisa ser feita todos os dias, inicialmente, né? Ela precisa ser feita todos os dias, 2 vezes ao dia. Uma sempre em jejum e outra 2 horas após o almoço ou 2 horas após a janta. Esse protocolo também o ginecologista vai te passar e vai variar de caso para caso. Então, o aparelho é esse daqui, ó. Ele é um aparelhozinho bem simples, ele vem com um manual de instruções de como usar. E aí, nesse aparelho, a gente usa as fitas, que servem para medir a glicose. Vou mostrar aqui para vocês as fitas. Essa embalagem aqui vem 50. E aí, eu colocando a fitinha no aparelho,
Eu vou pegar o lacentador, que aqui dentro tem uma agulha. Aí você compra as agulhas descartáveis, que elas vêm aqui dentro. Eu vou pegar o lacentador, vou fazer o furo no meu dedo. Saindo a gotinha de sangue, eu coloco na fita, certo? E aí o aparelho vai medir a minha glicose. Então funciona basicamente assim, é bem simples, mas ele também vem com um manual de instruções que te mostra todo a passo a passo, como você vai calibrar ele a primeira vez, para ele funcionar de forma adequada. Não é difícil não, é bem tranquilo de usar. E aí eu tenho que fazer a anotação das medições para minha médica poder fazer o acompanhamento se tá tudo ok. A orientação que eu recebi é, em jejum, a glicose precisa estar abaixo de 90. 2 horas após o almoço ou após a janta, ela precisa estar abaixo de 120. Mas, Patrícia, e aí? Restrição de açúcar. Isso significa que eu não posso comer nenhum docinho? Pode, mas de forma muito moderada. Então, a orientação que eu recebi é opte por comer o doce mais no final de semana, né? Faça a medição da glicose para ver o quanto alterou depois que comeu o doce, né? Naquele dia, se teve alteração da glicose. E você também pode optar por doces. Por exemplo, você gosta muito de comer chocolate, muito de comer doce. Chocolate 70% cacau para cima e de forma moderada. E doces que sejam para diabéticos, porque não vai ter adição de açúcar. Mas aí você vai ter que tomar cuidado por causa do carboidrato. Porque se não tem adição de açúcar, não significa que não vai ter carboidrato. O carboidrato no corpo, como eu já falei, no organismo, ele vira açúcar. Cuidado que tem que ter. E assim, restringir a utilização de açúcar o máximo possível, que é para você não ter os picos de glicose. Outro ponto importante também da recomendação médica é que eu não passasse muitas horas sem me alimentar. Então, alimentar de preferência de 3 em 3 horas. Se você fica muitas horas sem comer, você vai ter aí uma baixa na sua glicose. E isso também não é legal, porque o seu bebê não pode perder peso, certo? Então, ele não pode ganhar peso demais, mas ele também não pode perder. E se sua glicose baixa demais porque você deixou de se alimentar, isso pode fazer com que ele perca peso e não é bacana. Explicado como funciona a diabetes gestacional para você gestante se preparar. Aí, de repente, você não tem, mas aí você quer se alimentar de forma melhor para evitar que tenha. Eu acho super interessante. Eu até indico que, antes mesmo de você engravidar, já está com planejamento de engravidar, faça uma bateria de exames, veja como é que tá o seu organismo, se tá tudo certo, se você vai poder fazer, se você vai precisar fazer alguma reposição de vitaminas. Vá até um nutricionista, já começa a seguir algum plano alimentar, porque se você puder se cuidar antes, é melhor, porque os riscos de você desenvolver uma diabetes gestacional se tornam menores, tá? Mas, Patrícia, descobri agora que tô grávida, não consegui fazer esse planejamento, e agora? Não se desespere. Tente se alimentar de uma maneira mais saudável. Eu sei que a gestação é muito complicada, muitas mudanças de hormônio. No começo, a maioria das gestantes tem muito enjoo, não conseguem se alimentar de forma efetiva e acabam comendo aquilo que dá para comer. Eu entendo tudo isso, mas assim, na medida do possível, se você puder se alimentar de forma saudável, melhor. O quanto mais saudável, melhor será. Mas aí não precisa ficar desesperada. Hoje eu estou com 34 semanas e a minha glicose está controlada, graças a Deus, né? A dieta deu muito certo e a médica tinha até feito uma orientação para mim de que se com a alimentação a glicose não baixasse, aí ela ia precisar da ajuda de um endócrino, eu seria encaminhada para o endocrinologista,
talvez precisaria fazer uso de medicação ou de insulina. Não houve necessidade, deu tudo certo. O Pietro está saudável. O acompanhamento, que antes estava sendo de 15 em 15 dias, agora ele é de 3 em 3 semanas. E como eu estou entrando na reta final, vai ser de 2 em 2 semanas. Mas tá tudo ok, estamos saudáveis. O meu plano de parto é ter um parto normal, por escolha minha. Se der tudo certo, eu não sou enquadrada como gravidez de risco, pela glicose já está estabilizada. E com relação ao que diz respeito à saúde mental, informe-se. A partir do momento que você tem informação adequada, por favor, não saia procurando 1000 vídeos no YouTube ou lendo as informações do Google, porque isso traz mais estresse, traz mais frustração. Então, assim, tenha informação de fontes confiáveis, de preferência do seu GO. Esse vídeo também é uma fonte de informação confiável e dessa forma você preserva sua mente de pensamentos catastróficos, de autoculpabilização, né? Já é um momento que a gente está super vulnerável, com tantas alterações no nosso corpo, com tantas modificações hormonais. Tenha uma rede de apoio, esteja próximo. Se você tiver marido, esteja próximo do seu marido, de repente sua mãe, sua sogra, amigas. Tenha essa rede de apoio. Eu recebi muito apoio de amigas que já foram gestantes, né? Elas me tranquilizaram, me acalentaram. Minha irmã também super me acolheu, meu marido. Então, ter essa rede de apoio é extremamente importante. Pessoas que vão te abraçar e falar, tá tudo bem, a gente vai passar por isso juntos, porque isso traz aconchego. A gente se sente mais confortável. E se você se sentir muito frustrada, não estiver aceitando a condição de diabética, mesmo sabendo que é algo da gestação, é um ponto que eu preciso salientar. Então, depois que você receber que você ganhar o seu bebê, a probabilidade de que sua vida volte ao normal e você não tenha diabetes, mas é enorme. Então, mesmo que você se sinta muito frustrada, não consiga lidar com esse sentimento, mesmo com essas dicas que eu tenho te passado, procure por ajuda psicológica. Uma psicóloga vai poder te acolher neste momento de fragilidade, de insegurança, e você vai poder trabalhar essas questões de forma assertiva. Então, para o vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aqui no canal, deixe seu like e indique o canal para outras pessoas. Eu pretendo trazer assuntos relacionados à psicologia e também à maternidade. Eu tô entrando aí nessa trajetória de mamãe, de primeira viagem, e quero poder compartilhar vários assuntos, trazer informações para vocês relacionados a esses temas. Então é isso, até o próximo vídeo, um beijo e até mais. Tchau!